Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio desse espaço que é feito totalmente para você. É aqui que a gente discute, conversa e compartilha os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E a gente chega hoje no 36º episódio aqui do canal e a gente vai tratar de um tema que não é assim tão positivo quando a gente olha num primeiro momento, mas aqui no canal a gente não tem tabu, a gente fala de coisas positivas e daquilo que no primeiro momento pode parecer não muito positivo assim. A gente vai falar sobre demissão. Fui demitido. E daí? Fui demitido. E agora? Teve uma demissão na empresa. Como fica a equipe? É isso mesmo. Mas para que a gente consiga fazer aqueles episódios mais curtinhos, em que você consegue ouvir no tempo mais adequado para você, eu vou dividir o tema em 2 episódios. Hoje a gente vai focar na demissão, com foco no colaborador comercial que foi demitido. Como que a gente faz para usar esse período logo pós-demissão, né, como um momento propulsor para novas oportunidades? É isso aí, a gente vai cuidar desse momento. E um outro episódio, a gente vai tratar da demissão pelo viés da equipe que fica, principalmente quando a gente tem demissões em massa, demissão de muita gente na empresa. Como que a gente faz para segurar o moral da equipe, da tropa, para que a gente consiga ainda assim atingir resultados? Então, fica atento. Como que a gente vai fazer? Episódio 36 é esse, demissão pela visão de quem foi demitido. Aí a gente vai ter uma live aqui no YouTube, ou você que está ouvindo a gente no Spotify, lá no YouTube. A gente vai fazer um encerramento dessa primeira temporada do canal. Então, a gente optou, ao invés de fazer as palestras e o webinar dentro do sistema da Infolev, né, em que você se inscreve, a gente optou por fazer uma live, e aí todo mundo pode participar. Vai ser semana que vem, na terça-feira, às 8h30 da manhã. Vou deixar tudo descrito aqui no descritivo desse episódio. E aí, na outra semana, que é a última semana de dezembro, aí sim vai ao ar o episódio da demissão pelo prisma da equipe, como a gente garante o moral aí da equipe. Bom, antes da gente começar, como eu sempre faço, né, um agradecimento especial para a Infolev, nosso parceiro aqui do canal, quem vem me apoiando desde o comecinho, né, e que tem garantido essa oportunidade de a gente fazer os webinars, que depois sobem aqui para o canal. Então, se você procurar lá na playlist, você vai encontrar todos os webinars que nós já fizemos até aqui, todas as palestras. Então, semana que vem, a gente vai fazer mais uma aqui ao vivo, mas também com apoio e com suporte da Infolev. Agradeço muito por essa jornada. E agora, bora lá começar a falar da demissão? Nossa, Kátia, acho que esse episódio vai ser dolorido. Bom, e como surgiu a ideia de fazer esse episódio, tá? Nos últimos meses aí, de outubro, novembro, e principalmente aqui em dezembro, eu tenho recebido muitos contatos de pessoas do nosso segmento e também de outros setores que estão sendo demitidos. Como eu tenho a hashtag Fui Demitida e Daí lá no LinkedIn, inclusive segue lá no LinkedIn, eu sempre deixo os meus contatos, né, aqui no descritivo do episódio, segue lá, você vai encontrar pela hashtag Fui Demitida e Daí todo o meu histórico de demissão, né? Então, como eu tenho essa hashtag, eu percebo que as pessoas se sentem à vontade de entrar em contato comigo para contar as suas histórias de demissão, como tem sido e como que está fazendo para lidar com esse momento da demissão, tá? Então, eu recebi essas informações, né? E aí eu escrevi uma postagem, não é nenhum artigo, uma postagem lá no LinkedIn, falando sobre o meu processo de demissão, né? Quais foram os passos que eu segui naquele momento, né? E também
comentando com o pessoal que o meu marido passou por isso também esse ano, né? A gente agora é efetivamente sócios da nossa empresa. Nós já tínhamos uma empresa aberta que eu venho tocando, e ele, apesar de sócio, não estava atuante na nossa empresa. E desde novembro ele passou a ser um sócio atuante aqui da empresa, porque realmente também passou por esse processo de demissão. Eu tenho recebido informações de empresas do nosso segmento que estão aí fazendo uma demissão em grande quantidade, né, números bem representativos, né, de demissão de colaboradores, e essa é uma época muito sofrida para a gente passar por uma demissão. Não que outras épocas sejam melhores, mas é que o Natal já tem uma carga emotiva muito grande. Então, por isso que eu resolvi escrever sobre isso, e agora eu trago essa informação aqui para o canal. Então, vamos lá? Eu vou primeiro contar para vocês como que foi o meu processo. Algumas pessoas já ouviram esse processo dentro dos shorts que eu faço aqui, mas quem não viu, eu vou repetir rapidamente, e aí a gente vai para as minhas dicas aí de como você se trata, como você se cuida nesse momento, para seguir em frente a partir do ano que vem, porque, afinal, milagres existem, sim. Já vi pessoas começando uma nova empresa na última semana de dezembro, na primeira semana de janeiro, mas é minoria, né? Isso é uma exceção. A grande maioria, se é demitido no mês de dezembro, vai conseguir uma recolocação lá para o primeiro trimestre, se não um pouquinho mais para frente. Mas aí a gente já vai tratar sobre isso. Eu vou primeiro contar aqui rapidamente a minha história. Bom, eu fui comunicada da minha demissão em outubro de 2018. Tá? Fui chamada pela minha diretora e pela gerente da área para uma reunião, logo no primeiro horário, eu não lembro que dia da semana, mas subi eu lá com o meu notebook, né, com o meu computador, e quando eu cheguei na sala, eu fui notificada, né, que eu seria demitida, mas que não seria naquele momento, que a minha demissão só aconteceria em janeiro de 2019. Então, eu passei os meses de outubro, novembro e dezembro com muita instabilidade emocional. Eu até escrevi no post, né, que no mesmo dia eu ficava muito feliz de poder sair, né, de um trabalho que já estava me trazendo sinais de burnout. Na verdade, eu já estava bem doente de burnout, mas eu não admitia. Então, eu me sentia muito feliz em poder concluir esse ciclo de quase 20 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu me via chorando no chão do banheiro, deitada ali naquele geladinho do fio do banheiro, para me consolar, porque realmente é um final de um relacionamento, né? Em outros dias eu estava dançando na chuva, feliz da vida, de poder saber que no ano seguinte eu ia poder fazer o que eu quisesse da minha carreira, né? Mas, ao mesmo tempo, naquele mesmo dia, eu não conseguia dormir à noite, de medo do que o futuro me reservaria, né? Então, esse momento da demissão, ele é muito pautado por essa instabilidade emocional, principalmente quando nós temos vínculos muito fortes com a empresa em que a gente trabalha, né? E quando eu falo de vínculos, pode ser sim o tempo, né? 20, 25, 30 anos de empresa. Eu tenho recebido relatos de pessoas com 30 anos de empresa que estão sendo demitidas, né? Mas também pode acontecer com pessoas que estão menos tempo, mas que os valores pessoais foram muito amarrados, né, aos valores daquela companhia. Então, essa quebra desse relacionamento, ele gera, sim, um luto, tá? E durante esse período, desses 3 meses aí finais, né, eu estudei muito sobre luto, né, porque eu ouvia falar de luto, mas luto da perda, da morte de uma pessoa. E eu já tinha passado por 2 processos muito dolorosos de demissão na família. O meu pai, que trabalhou 25 anos numa mesma empresa, e meu sogro, que ele trabalhou em uma empresa quase 20 anos e na outra quase 15 anos. E nos 2 desligamentos, ele sofreu muito, teve inclusive traços de depressão bastante séria. Então, como eu já tinha vivido isso em família, eu resolvi estudar bastante sobre isso. Então,
teoricamente, eu me preparei, né, de outubro a dezembro de 2018 para lidar com o luto que viria a partir de janeiro, tá? E assim foi. Então, no primeiro ano de demissão, né, eu tentei me reencontrar, algumas coisas deram errado, eu não fiquei muito feliz no que eu estava propondo a fazer, mas no segundo ano, em 2020, mesmo com a pandemia, eu comecei a realmente me recolocar, né, na minha carreira, na minha empresa, eu realmente tomei a decisão de seguir aí na minha carreira, que é o que vocês estão vendo hoje. Então, essa é basicamente a minha história. Mas o que eu quero trazer para vocês, e aí eu Quero apresentar meu óculos. Olha só, um óculos da cor no Conversa de Elevador, com esse roxinho de fundo. Tô chiquérrima, tô chiquitíssima. Então, elogie meu óculos aí, e aí eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, para poder seguir o roteiro, senão eu vou ficar falando 1h30 aqui com vocês sobre o meu caso de demissão. Então, primeiro de tudo que você tem que entender é que existe vida fora da empresa em que você está. E também existe vida fora da CLT. Por que eu dou esses dois pontos, né? Primeiro, para profissionais que querem voltar para o mercado formal, como CLT, existem cargos aqui fora, sim, tá? Basta você estar disposto a recomeçar, né? Então, a partir do momento que você se dispõe a começar, principalmente se você é um profissional que investiu na tua carreira, que tem, né, os conhecimentos e tudo mais, tem lugar aqui fora. No nosso segmento, gente, tem muita vaga. Tem muita vaga. Talvez você estranhe a cultura da empresa, se você ficou muitos anos, né? Diferenças de benefícios, de forma de lidar aí com a contratação, mas trabalho não falta. Tem muita conservadora precisando da sua mão de obra. Então, se você saiu de um lugar, tenha certeza que você vai ter lugar em outra empresa. Agora, se você já está com uma certa idade, como eu, né? Eu fui demitida. Eu estava com 45 para 46 anos, né? Já estava grisalhando os meus cabelos e tudo mais, e eu queria, meu sonho nesse momento de vida era ter o que eu falo que é uma liberdade de carreira, né? Que era poder trabalhar com a minha própria empresa, prestando serviços para mais de uma empresa. Eu não queria ficar focada em uma única cultura. E sim, é possível, tá? Basta que você tenha planejamento para isso, né? E que você conte com alguns profissionais que possam te direcionar os melhores caminhos. Eu acho que esse foi um dos meus erros. O meu primeiro ano, eu tentei lidar com o empreendedorismo sozinha. Eu investi muito no conhecimento de marketing digital, em cursos, em treinamento, em desenvolvimento da parte técnica, né? E também no suporte mental, porque eu estava com a síndrome de burnout naquele momento, mas eu não investi no empreendedorismo. E eu acho que essa foi a minha falha. Eu comecei a ter mais sucesso a partir do momento que eu olhei a minha empresa como algo viável. Eu ficava entre manter a minha empresa e voltar para a CLT. Eu acho que esse foi um grande erro da minha parte. Mas vamos lá. Segundo ponto, tá? Fale sobre a sua demissão. Não tenha vergonha de falar sobre a sua demissão para outras pessoas. Fale com a família, fale com os amigos, crie a sua narrativa da demissão. Isso é uma coisa que as pessoas me perguntam, Kátia, mas eu preciso falar a real, exatamente tudo o que aconteceu? Essa é uma decisão sua, mas eu acho que você deve sim criar uma narrativa de como a demissão aconteceu. E essa narrativa é o seu ponto de vista com sinceridade, sem mentiras, mas a sua narrativa. Então, por exemplo, né, a gente pode dizer que você pode olhar, né, por exemplo, quando tem uma demissão em massa, né, o facão, né, que muitas pessoas foram mandadas embora, dependendo da forma que você contar essa história, o entrevistador, ele vai desconfiar que você não era um profissional tão qualificado para ser escolhido em ficar na empresa, né? Então, não adianta você chegar e falar assim, eu fui demitido
por resultado de um corte de empresa. Crie uma narrativa sobre isso. E quanto mais você treinar essa narrativa com os seus amigos, seus familiares, as pessoas por perto, melhor vai ser a sua narrativa a hora que você passar por uma entrevista. Então, dê contexto para a sua demissão. Explique um pouco qual era o seu momento de carreira nessa empresa e por que você foi um dos escolhidos da demissão. Isso vai fazer bastante sentido para você. Então, esse é o passo 2. Qual que é o passo 3? O meu óculos maravilhoso aqui, gente. Passo 3. Cuida do teu corpo. Por que é importante cuidar do seu corpo? Faça alguma coisa que seja prazerosa para o seu corpo nesse momento. Todo o processo de quebra de ciclo, de luto, né, de partida de algo, de alguém que a gente se identificava bastante, vai gerar dores físicas, e é real, gente. Dói músculo, dói articulação, dói nervo, dói lugares que a gente nem imaginava que a gente poderia ter dor. E essas dores, elas são todas baseadas em tensão. Por que tensão? Porque vão passar sentimentos e emoções em você que você nem imaginava que você poderia sentir. Então, frustração, né, por ter sido demitido, raiva de quem te demitiu, inveja de quem ficou, alegria por ter a sua liberdade de volta, amor, né, e gratidão por quem te estende a mão, né? Você vai descobrir pessoas que você nem acreditava que gostavam de você e que vão te estender a mão, e você também vai descobrir pessoas que você realmente gostava e que essas pessoas tinham amizade com você só pelo teu cargo e por interesse. Então, todo esse monte de emoções e sentimentos, eles vão refletir em dores corporais. Então, eu te sugiro que você invista nesse momento em alguma coisa prazerosa, uma massagem, uma caminhada, aproveitar que nós estamos no verão, um bom mergulho no mar, se você puder, um mergulho na piscina, um banho morno para frio no final do dia, se tiver muito calor, se dê esse prazer, porque se você não fizer isso, essas dores no corpo podem sim se transformar em doença. Então, é bastante sério esse tipo de coisa. No meu caso, eu apostei, além das massagens, né, na corrida que eu sempre gostei e no pedal com meu marido aos domingos. Isso me trazia muito prazer e me fazia refletir bastante. Então, todos aqueles sentimentos negativos que me traziam dor, praticamente eles desapareciam quando eu estava pedalando. Então, vale bastante a pena. Próximo item. Esse é essencial, tá? Importante que você produza alguma coisa. Quando eu falo produzir, é você pensar em alguma coisa que você faz, que as pessoas elogiam, que você faz muito bem feito, e você começa a produzir essas coisas para ocupar a tua mente naquele momento em que você não está procurando emprego, né? Então, se organiza, faz um planejamento diário em que você fique, por exemplo, na parte da manhã, olhando vagas, entrando nos sites de vaga, participando, né, do processo aí de recolocação que algumas empresas oferecem e tal, mas no período da tarde você vai produzir alguma coisa que as pessoas te elogiam. Se você tem uma reserva, se você foi demitido com uma boa indenização, essa produção é mais para ocupar a tua mente e teu corpo. Mas se você não tem essa reserva, essa produção pode sim gerar alguma renda. Gente, e gerar renda de R$ 10, R$ 5, ainda assim vai ser um alívio. A gente tem uma sensação, quando é demitido, que a gente vai passar fome, mesmo que isso não seja real, mesmo que isso não seja verdade. Agora, se realmente você não tem uma reserva, isso precisa ser colocado ainda como prioridade. Não comece por aquilo que você não sabe fazer, né? Não faça como eu, que vai estudar marketing digital primeiro, porque eu tinha uma ideia de trabalhar no jornalismo digital, eu sempre amei o jornalismo, e quando eu vi o digital, eu acreditei
acreditei muito nisso. Não me arrependo de ter feito, porque eu uso muito isso na produção do meu conteúdo, né? O roteiro que eu faço aqui para o canal tem muito do marketing digital que eu estudei, mas eu poderia ter começado, por exemplo, produzindo textos sem ser marketing digital para as empresas, já tá ganhando um dinheirinho lá no meu primeiro ano de demissão. Então, é isso, começa a produzir, faz brigadeiro, faz caixas de presente, borda, qualquer coisa que você saiba fazer e que te dá prazer. E se vender, ótimo, gente. Hoje é bem mais fácil você montar uma loja virtual, do que antigamente, que você tinha que ter um ponto físico, né? Então, isso é bastante importante. E agora que a gente está no final do ano, curta as festas de final de ano. Esse ano o Natal e o Ano Novo caem de sábado para domingo, então a gente vai ter uma semaninha entre Natal e Ano Novo aí de presente para você que foi demitido nesse final de ano. Por que eu falo de presente? Se permita curtir essa semana. Ai, Kátia, mas eu estou desesperada, eu preciso encontrar um trabalho o mais rápido possível. Planeje a sua semana para você buscar a sua recolocação no período do dia, mas curta o outro período do dia. Curta o Natal. No meu caso, eu fiquei com uma sensação de que eu não podia, não tinha o direito, o merecimento de curtir o Natal e o Ano Novo. Porque como eu tinha sido demitida, era como se eu tivesse sido castigada por algo que eu não tinha entregue. E o Papai Noel não ia me trazer presente porque eu não fui uma boa menina. E foi muito importante o apoio e o suporte do meu marido em primeiro momento, que ficou o tempo todo do meu lado, quebrando essa crença que eu tinha, dos meus pais, na época meu pai era vivo e ele foi muito acolhedor, da minha mãe e da minha irmã, que é uma profissional que eu super admiro, e o tempo todo ela dizia, você é capaz, não fica desse jeito, as coisas vão acontecer. Então, eu precisei desse suporte para curtir o Natal e o Ano Novo, porque as minhas crenças não me permitiam estar feliz naquele momento. Era realmente uma sensação de luto, de que alguém tinha morrido, que alguém tinha ido embora. E por último, que eu acho que é o ponto mais importante, tenha fé. Acredite em você, acredite no futuro, acredite nos deuses, santos, entidades que fazem parte da sua religião, mas acredite, não perca a fé. É muito importante a gente acreditar que quando uma porta se fecha, outra se abre. Se a gente não acredita nisso, a gente só vai focar na porta fechada. Outras portas vão se abrir e a gente não vai enxergar, a gente não vai conseguir ver que essas portas estão abrindo. Lembra que eu falei para vocês que meu primeiro ano foi muito perdido, né? 2019 foi muito atrapalhado. Eu consegui me reconstruir como pessoa, né? Depois, no ano de 2020, mesmo com pandemia, através do Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono me ajudou muito, foi uma ferramenta de meditação, de atenção plena, né? Que me ajudou a ter foco e fé em mim mesma. E aí tudo começou a mudar, tudo começou a fluir, a acontecer, e hoje eu sou muito feliz pela carreira que eu estou aqui. Então, tenha fé. Aqui no mercado de trabalho tem muita coisa para fazer, né? Precisa ter só muita disposição, muita fé, muita força de vontade e, principalmente, muitos contatos. Eu digo que se não fossem as pessoas que me conheciam o meu trabalho, me indicar para um, para outro, poucas coisas tinham acontecido na minha vida. Então, você que hoje faz o contato comigo aqui pelo Conversa de Elevador, né, saiba que eu sou o seu network para recolocação, como você também é meu network para indicação, né? Então, a gente precisa se conectar. É isso que eu falo. Entra no seu LinkedIn, começa a comentar as postagens das pessoas, começa a trocar informações e vocês vão ver o milagre acontecendo. Me chama no particular, vamos fazer uma entrevista aqui no Conversa de Elevador sobre esse período da demissão, venha conversar, porque é muito importante a gente trabalhar isso. Beleza? Espero que tenha gostado desse episódio com meu óculos novo e maravilhoso. Né? E aí a gente se encontra
semana que vem, na terça-feira, dia 20, às 8h30 da manhã, na live, para a gente tratar do tema, o que não pode faltar na programação comercial de 2023. E daí, na outra semana, depois do Natal, a gente volta aqui com a segunda parte da demissão, que aí é focado na equipe que fica, como que a gente cuida da equipe que fica. Beleza? Não esquece de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse episódio com outras pessoas e, principalmente, fazer aquela curtida, seguir lá nas outras redes sociais. Você me ajuda muito fazendo isso. E fique atento, porque o ano que vem, ó, muitas novidades. A gente vai bombar esse canal, eu tenho certeza. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Vejo vocês na live.